Meus amados, dando continuidade sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Terça-feira passada começamos aqui falando desta carta e hoje estaremos aqui ministrando o capítulo 2, que vamos dividir em duas partes. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 2, nós vamos aqui ver Paulo tendo um zelo pelo ministério e um ministério frutífero, como se estivesse fazendo aqui uma defesa diante de alguém que estava ali acusando de algo que ele não era, não devia, e ele aqui confirmando nesta carta o compromisso que ele tinha com a obra missionária. Ele aqui estava se defendendo de ataques, e nós também não estamos isentos. Ele estava defendendo ele e os seus companheiros que estavam fazendo a obra missionária. É que nós vemos que aqueles que chegaram depois dele nesta cidade estava acusando ele de ser um desordeiro, e que onde ele chegava ele arrumava uma confusão. A confusão que aparecia porque ele pregava o evangelho de Cristo ressurreto e que o Senhor era o único Salvador, e se levantava contra ele os judaizantes, que eram praticantes da lei, não aceitavam. Mas Paulo permanecia firme no seu propósito, na sua chamada missionária. E aqui nós aprendemos também nesse capítulo 2, que nós temos que ter muito cuidado a não sermos contaminados pelos efeitos da murmuração. O apóstolo Paulo diz que a entrada dele entre aqueles irmãos na cidade de Tessalônica não foi vã. Não foi em vão. Paulo tinha convicção de que o trabalho desenvolvido ali na capital da Macedônia fora realizado com muito amor e zelo. O apóstolo, ele se dirige àqueles irmãos novos convertidos, pessoas que ainda no início da sua fé, como ele diz, vós mesmos irmãos. Aqui ele fala a fim de lembrar o caráter da sua missão entre eles. E Paulo diz que, como ele falou, que a nossa entrada não foi vã, ou seja, não foi infrutífera. O ministério dele ali foi frutífero. O ministério que dá fruto, o ministério que dá frutos, contribui para o engrandecimento do reino de Deus. E Jesus, ele nos chamou para nós sermos frutíferos. Quando nós olhamos lá para João, capítulo 15, e o versículo 16, diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então ele chamou para ter um ministério frutífero. E quando lemos para todo o capítulo 15 de João, ele vai falar o processo para que nós sejamos frutíferos. Às vezes vem as podas, às vezes tem um momento
da sequidão, mas precisa dar fruto. E esse trabalho quem faz é o Senhor nas nossas vidas, porque Ele quer que nós sejamos frutíferos. Versículo 2 diz que Paulo afirma que eles e seus companheiros tornaram-se ousados em nosso Deus. Ou seja, as tribulações que o apóstolo experimentou ali na cidade de Filipe, quando ele chegou ali, Silas, quando através dele sendo instrumentalidade de Deus para libertar aquela jovem possessa, que dava resultado para aqueles senhores, após a libertação dela, e não deu mais resultado financeiro para aqueles senhores, eles foram presos e levaram uma quarentena, menos uma. Eles foram ali maltratados, como vemos, foram espancados, humilhados, foram presos. Paulo e Silas, em lugar de lhes causar medo e temor na jornada missionária, tiveram um efeito positivo em seu favor, aliás, no seu fervor, na busca das almas perdidas. Ali eles poderiam muito bem ter desistido daquela jornada missionária, mas não, eles não desistiram. Ali foi fomentar o desejo de fazer a obra do Senhor, que às vezes por qualquer coisa alguém recua, alguém falou algo que ele não gostou, entrega cargos, desiste de fazer, de dar continuidade no chamado de Deus, e às vezes ele estagna o ministério dele por ser precipitado por qualquer coisa, ele desistir da caminhada. E aqui esses homens nos traz um exemplo para nós, que não é essas coisas que vêm tirar o nosso alvo, nosso propósito de fazermos a obra do Senhor. Ele e seus companheiros foram agravados. Essa palavra aqui, ela tem um sentido de ser tratado com arrogância. Foram ultrajados, mas o ânimo não arrefeceu, ou seja, não esfriou. Eles tiveram ousada confiança em Deus. A confiança dele estava posta em Deus. E Paulo teve aqui a prudência no ministério. A prudente ousadia de Paulo, ela é um exemplo para nós obreiros, nos nossos dias. Observe que ele escrevendo aos Filipenses, ele diz: o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a vida que não tem Cristo, se não for para ver, ela não tem sentido. Ela só tem sentido se for para viver para Cristo. E quem vive para Cristo, o lucro é saber que temos a vida eterna. O maior ganho que nós temos é viver para Cristo. Eles eram ousados, mas também prudentes. Precisamos ter um equilíbrio com a ousadia e a prudência, que às vezes a ousadia pode atrapalhar. Temos que ser ousados, mas também temos que ser prudentes. E o próprio Senhor Jesus diz que nós precisamos ser prudentes como uma serpente, que ela fica na beira do caminho, aguardando a sua presa, e ela não tem pressa, mas ela aguarda o momento, e nós precisamos ser prudentes
não sermos precipitados. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou a não entrar em confronto com os adversários. E Paulo também tinha esse cuidado, essa prudência. Eles ousados, mas também não eram prudentes. E Jesus, aqui Mateus registra, capítulo 10, e versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, se que venha o Filho do Homem. Então ele estava falando de prudência. Paulo agia com sabedoria e com prudência. A sabedoria, ela é importante, junto com a prudência, melhor ainda, para não sermos imprudentes, precipitados. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 6, aqui Paulo, na sua viagem missionária, na sua primeira viagem, diz: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha. Esse aqui é a prudência, sabedoria, de não ficar ali. Naquela primeira devido à perseguição, tiveram a prudência. Ousadia é a ação prudente em prol da causa do Senhor. Então, não é porque for fazer obra do Senhor e sejamos de qualquer jeito, não. Precisamos ter um cuidado com a prudência. Versículo 2 e 3, quando diz: porque a nossa exortação não foi com engano, e nem como disse, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Primeiro que nós vemos aqui, pregando sem usar engano para com os irmãos. Paulo disse que a exortação não foi com engano, imundícia ou fraudulência. Era comum, na época em que essa carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, haver certo tipo de pregadores itinerantes, chamado de sofistas. Eram pregadores de sofisma, ou seja, aquele que utiliza habilidade retórica no intuito de defender argumentos que logicamente inconsistentes, ou seja, sutileza de sofista. Pregava com má fé, argumentos falsos, engano, logro ou tapeação. Será que tem nossos dias aí? E aqui é preciso cuidado com os lobos, vestidos de ovelhas, que andam a enganar os crentes incautos sob a capa de muito espiritualidade. Daqueles que chega, mexe com o emocionalismo das pessoas e leva até a aliança do compromisso de casamento. Ele entrega ali emocionalmente e amanhã depois ele se arrepende. Fala do compromisso que ele fez, que ele não vai dar conta, mas mexe com o emocionalismo. Eu não deixo esses pregadores tirar oferta aonde eu pastoreio, porque ele vai mexer com o emocionalismo. Eu não quero ninguém emocionado. Quero ganho espiritual
consciente, porque o culto é racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu estou ofertando, eu sei por que eu posso fazer pela obra do Senhor. Eu estou consciente de que eu preciso ser fiel ao Senhor. Não é emocionalismo, é fé, é confiança em Deus, é gratidão a Deus, saber que Ele é fiel para conosco. Agora, emoção não, amados. A emoção, a pessoa vai ali porque vê a multidão e logo, primeira coisa, começa com valores. E a pessoa que é aquele que gosta de aparecer, vem para você também ver que ele está sendo um contribuinte. Não, amados. Quem faz a obra de Deus, a Bíblia diz, quem faz com a mão direita, a esquerda não pode ver aquilo que se faz para o Senhor. Então, havia esse tipo de gente naquele tempo que explorava. Tem pessoas que não têm o pudor, não têm a consciência para ver que ele está tirando de alguém que está precisando. Você não vê eu lançar aqui campanha constantemente, explorando a igreja, mas eu deixo a consciência. E não tem coisa melhor do que você fazer a obra do Senhor com a consciência tranquila de que você é fiel a Ele, de que você está fazendo a obra do Senhor para o engrandecimento do reino de Deus. Exortando os crentes, Paulo foi acusado pelos inimigos. Talvez tenha criticado as suas exortações sinceras. E aqui ele diz que a sua exortação não foi com engano ou com sofisma. O apóstolo exorta os irmãos através da mensagem do Evangelho, mostrando que as verdades desconhecidas para eles tornou conhecida para os novos crentes o mistério de Deus, que é Cristo. Vamos ver, voltando aqui, Colossenses capítulo 2, e o versículo 2 diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecido da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Quem? Cristo. Cristo é o mistério de Deus que foi revelado para nós. Essa exortação, diz o apóstolo, não foi com engano, ou seja, com erro, com ilusão, ou desvio. Não. Ele era um zeloso servo de Deus que levava a mensagem de modo claro e fiel, obedecendo a revelação que recebera do Senhor. Esse é o cuidado dos demais apóstolos. Se nós vemos, os demais apóstolos tinham esse mesmo cuidado. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 4 e o versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aí ele diz, olha, se torna bem conhecido aqueles que realmente ama a Deus e aceita a sua palavra. Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, capítulo 1 e o versículo 16 diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, não estavam falando algo meramente como se fosse conto, não. Eles estavam falando algo que eles tinham visto, que eles tinham vivenciado. E não adianta, não precisa sair da Bíblia, amados. Não precisamos sair da palavra de Deus. Ela é o suficiente para o nosso elevo, para o nosso crescimento espiritual. Basta que nós ministramos a palavra de Deus assim como ela é. E aqui Paulo teve esse cuidado de ministrar, bem como os demais apóstolos.
Ele diz: pregando com pureza. A pregação, como ele falou, não foi com imundícia, corrupção, e nem com fraudulência. E muitos incrédulos ou crentes imaginavam que os missionários não passavam de mais um grupo de tapeadores, de enganadores, que queria somente aproveitar da boa fé daqueles irmãos. Tinha alguém que parecia: se não é mais um? Se não é mais outro que apareceu aqui para enganar os ouvintes, a fim exclusivo de obter dinheiro através da pregação do Evangelho, ou seja, interesse financeiro, simplesmente barganhar. Não, a pregação de Paulo não era dessa maneira. Paulo se referia porque a esse pessoal como fraudulentos, alguém que vinha com o interesse próprio, interesse financeiro. Quando ele escrevendo aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 24, ele diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Então ele colocou esse pessoal nesse mesmo quadro aqui, daqueles que não têm compromisso com Deus e muito menos com a sua palavra. Paulo, ainda escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 21, ele diz: que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade com que cometeram. Paulo, ele sentia compaixão desse povo. O desejo dele é que esse povo se arrependesse, viesse ao arrependimento. Ele queria orar por eles, reconciliando eles, outros aceitando a Cristo, porque o desejo de todos aqueles que faz a obra do Senhor é alguém se reconciliar, é alguém voltar para os caminhos do Senhor. Ninguém tem prazer em aquele que distancia, até porque nós somos um corpo formado de muitos membros, e quando um membro peca, que ele faz algo que não agrada a Deus, todo o corpo sente. Ou você não sente? Ou você não sente quando alguém que desvia do caminho do Senhor? A insensibilidade está tamanha que não sente? Ou se alega com a caída de alguém? Não, amado. Aqueles que têm um compromisso com o Senhor, com a sua palavra, quando alguém cai no caminho do Senhor, você clama misericórdia, você vai orar por ele, para que ele venha reconciliar, para que ele venha voltar ao aprisco do Senhor, e o nome seja escrito novamente no livro da vida. Efésios 4,19 diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. Quando a gente vê isso, clamamos misericórdia, porque não é o plano de Deus para essas vidas. Em nossos dias, infelizmente, há muitos falsos obreiros que se aproveitam dos infiéis para obter ganho financeiro. Um dos requisitos recomendado por Paulo a quem deseja ser bispo, ser obreiro, a recomendação na instrução, lá de 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 3, diz o seguinte: não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Não cobiçoso de torpe ganância. Aqui a primeira recomendação de Paulo é essa. No mesmo espírito, Pedro escreveu que o obreiro deve apacentar o rebanho do Senhor
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância. Está aqui 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 2. Então não é o capital em si, não é o dinheiro a força motivadora de quem faz a obra do Senhor. Dinheiro é resultado de um trabalho, não é a prioridade. Mas infelizmente nós estamos vivendo o dia que parece que na consagração esse versículo foi esquecido. E eu vendo uma postagem, eu fiquei indignado com aquilo. Pessoa mudando um templo de um lugar para outro, porque para ele não estava dando resultado financeiro. E o resultado da obra do Senhor não é financeiro, é almas para o reino de Deus. Alguém questionou comigo, me procurou, por que, pastor? A preocupação de construir tanta congregação numa cidade tão pequena igual Rio Maria. A minha preocupação é agregar vida para o reino de Deus. Eu não estou preocupado se congregação vai me dar resultado, vai me dar lucro. Não, o resultado é almas para o reino de Deus. O dízimo dos irmãos da igreja é investido em obra para alcançar vida para o reino de Deus. Aleluia. Não buscando a glória dos homens. O perigo da lisonja. Lisonjas refere-se a elogios ou adulações excessivas e falsas, com o objetivo de agradar ou manipular alguém para obter vantagens pessoais. É uma forma de bajulação que busca agradar a vaidade ou autoestima de uma pessoa, muitas das vezes com intenções ocultas. Paulo disse que ele e seus companheiros não buscavam glórias de homens. E quantos querem ser vistos hoje? Quanto quer estar nos holofotes? Quanto quer ser reconhecidos? Se eu pregar em tal lugar, eu sou conhecido. Quantos querem a glória dos homens? Ou tão deles próprios? Não é nem de outro. Há quem busque glória para si. Há pessoas que são movidas a elogios. Se alguém não elogiar, ele morre. Ele até é capaz de desviar dos caminhos do Senhor. Ou mesmo por lisonja, que é sinônimo de bajulação. Isso é perigoso para o ministério pastoral e para qualquer servo ou serva de Deus. Isso aqui é perigoso. Se de um lado o lisonjeiro se compraz em agradar a quem deseja enganar, e há pessoas que são movidas a lisonjas e busca a glória. Glória é só para Deus, amado, não é para nós. Isto é, o louvor, o elogio dos homens. Por outro, o bajulador, na verdade, busca seus interesses egoístas. Esse tipo de pregador não aceita convite para falar em pequenos auditórios. Só se sustém bem se estiverem diante de plateias numerosas para ouvir aplausos de palmas e até glória a Deus. Ei, não passaram por uma cidade que eu passei, que meu primeiro curso de ensino foi para 6 pessoas. Eu mudei minha mensagem? Não mudei. Preguei a mesma mensagem, como se estivesse pregando para uma multidão. E eu não tenho preocupação de cobrar da igreja glória. Não. Vocês já ouviram fazer isso aqui? Não.
Porque se eu não mandar conteúdo, como é que a igreja vai glorificar? Mas tem um que parece que é movido à glória. Se a igreja estiver glorificando, parece que o negócio não está bom. Então, palmas. Palmas para mim é para homens. Para Deus é glória. E eu sou do pensamento seguinte, de João Batista. João Batista não queria aparecer de jeito nenhum. Quando alguém veio elogiar Jesus perto dele, Jesus está mais batizando mais que tu, rapaz. Se importa que eu diminua e ele cresça. Deixa Jesus crescer na nossa vida. Deixa o Senhor aparecer e nós ficar na retaguarda. Deixa só ele. Quando ele aparece, tem resultado positivo. Agora, quando é um homem, estás um prejuízo muito grande para a obra do Senhor. Não sendo pesado aos irmãos, Paulo defende a si e os outros missionários que estavam com ele, afirmando que não buscava glória dos homens e nem dos crentes, nem de outros. Não era do seu feito moral buscar o louvor dos homens e nem a sua glória. Ele mesmo diz, quando ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31, 10 e 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, o que ele diz? Fazer tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo é para a glória de Deus. E ele diz mais, aqui no texto que nós lemos, versículo, capítulo 2, de 1 Tessalonicenses, ele acrescenta que, como apóstolo de Cristo, ele e os outros missionários poderiam ser pesados aos Tessalonicenses, e ele não queria ser pesado. Contudo, nunca se aproveitar dos irmãos buscando ganhos financeiros, em tempo algum os exploraram. Paulo teve esse cuidado. O apóstolo jamais ficou rico. O apóstolo Paulo não morreu rico. Ele morreu na masmorra e não preocupou com finanças. Sempre viveu sem ambições materiais. Vamos provar isso? Vamos ver o que diz Filipenses, capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Aí vem um texto, um versículo mais citado que tem na igreja. Agora, será que estamos em condição de dizer? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para ele falar isso aqui, precisa viver o versículo 12. Para nós falarmos isso, precisamos estar enquadrado no versículo 12. Porque se eu não tiver no vivenciar o versículo 12, como é que eu posso falar o 13? Dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que eu posso mesmo? Será que eu vou passar uma prova sem murmurar, sem reclamar de Deus? Em lugar de buscar a glória dos homens, em termos de contribuição e dinheiro, ele afirmou que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Exatamente isso. Ele aprendeu a confiar no Senhor e saber que é Ele que supre a necessidade. Está aqui o pastor JB, ele tem um irmão chamado Ferreirinha, lá em Jacundá. Eu comprei um som dele naquela época, 5 mil reais. 5 mil reais era 50 mil, para quem não tinha. E aí alguém procurou, pastor, como é que vamos pagar esse som? De Deus proverá. Eu citei esse texto aqui, 19 de Filipenses. Deus vai suprir a necessidade. Aí um dia faltava eu pagar a última parcela.
R$2.000. Aí eu, Senhor, fala no banco. Naquele tempo não era aplicativo, né? Fui lá no banco, cheguei lá, passei o cartão, lá os R$2.000 lá, esperando para terminar de pagar o som. Até hoje eu não sei quem foi que depositou aquele dia, só sei que foi tocado por Deus e honrei o compromisso do Senhor. Confiança, amados, em Deus. Se a obra não se fizesse, fosse por dinheiro, você não começava uma obra. Porque você começa por fé, confiando que Deus, Ele vai suprir e a obra vai ser construída. Então Paulo tinha essa confiança no Senhor. E para nós concluirmos, ele diz aqui, no versículo 7, brandos como uma mãe. Ele diz aqui, antes fomos brandos entre vós, como uma ama que cria seus filhos. Aqui na visão de Paulo, o obreiro ou ministro deve ter comportamento de uma ama, que age como uma mãe. Existe a ama de leite, que cria seus filhos, ou filhos alheios, alimentando-os com o próprio seio. No versículo, Paulo, que ele diz assim, ele se compara com a ama que cria seus filhos. Ou seja, o conceito aqui de ama é que cuida dos filhos de outros. E tem em mente a ama que cuida dos seus próprios filhos. Pai na fé tem esse cuidado, para você cuidar como se fosse a mãe cuidando dos filhos. Todos são importantes. Eu sou muito preocupado com igreja que divide em grupos. Eu sou do grupo X. Não, eu sou do grupo Y. Facciona a igreja. Coloca alguém mais importante do que o outro. A igreja do Senhor Jesus não tem isso, amado. A igreja do Senhor é uma só igreja. E Deus olha e vê todo mundo igual diante do Senhor. E o olhar do líder tem que ser mesmo olhar. É perigoso, amados, quando você discrimina. Fulano ele dá atenção, para outro não. A atenção tem que ser para todos. Ouçam todos que querem falar com você. Ouçam. Mas não era tão importante, mas ouça. Ele quer falar, ele quer que você ouça ele, e ouça com atenção. Às vezes ele quer somente desabafar com você, e você precisa ter a sabedoria para ouvir aquilo ali e cimentar. Ali foi cimentado, não há mais infiltração, dali não sai mais. Nós líderes precisamos ser túmulos. Ouvir algo de alguém, guardar. Já imaginou um líder que ouve algo do irmão e amanhã os irmãos estão sabendo por outra boca que foi comentado pelo líder? Não, contei porque era meu amigo, é meu amigo. E se eu tiver um amigo mais do que você? É amigo dele? E ele não vai contar para outro? Eu vou contar porque tu é meu amigo. Não, tu é meu amigo. Quando pensa que não, tem 10 pessoas sabendo. E aí, como é que fica a situação? Qual a credibilidade do líder? Paulo, ele viu que havia uma afeição por ele lá. Paulo chama os Tessalonicenses de muitos queridos. Palavra bonita, muitos queridos. Ele e seus companheiros eram tão afeiçoados para com os novos convertidos. Filho na fé, amado, você cria um laço de amizade, e realmente igual que esse de ama, porque ele passa a confiar no Senhor, quem ganhou ele para Jesus, quem cuidou dele, quem oportunizou ele. Isso fica marcado, e aqueles não convertidos ficou marcado a vida deles. Essa deve ser uma característica do obreiro que tem de fato o amor pelas almas que se convertem. Hoje há muito obreiro que só querem ver as mãos levantadas na hora do apelo.
Eu ganhei tantas almas para Jesus. O ganhar alma, mas não é aqueles que aceitou aqui, 1, 2, 3, 4, contou aqui, eu ganhei, não. O ganhar alma vai muito mais do que isso. O ganhar alma é instruir ela até se firmar que ele já pode receber um alimento mais forte. Porque até então ele é bebê espiritual. E ele precisa de ser cuidado. Ele precisa de ser alimentado. Então o ganhar alma até ele eu sempre coloco 1 ano. É o suficiente para você instruir um novo convertido e ele já criar raízes. São muitos números de decisões hoje, infelizmente. E às vezes são poucos, falei isso aqui poucos dias, que às vezes que tem assistência do Evangelho. E lembrando que sempre nós temos aqui sábado, às 15 horas, quando é marcado aqui para os novos convertidos, o pastor Vicente sempre tem ministrado para os novos convertidos, com o intuito de eles firmar na fé. A razão pela qual Paulo e os missionários tratavam tão bem os irmãos era porque os considerava muitos queridos. Tinha cuidado especial. O ministério de Paulo, ele foi frutífero e aprovado por Deus. E não é diferente para nós, amados. Que nós tenhamos um ministério aprovado por Deus e que sejamos frutíferos. E quando fala em ministério, se fala daquilo que Deus lhe confiou. Se é um cargo na igreja, uma responsabilidade, nós precisamos ser frutíferos naquilo que nós fazemos para a obra do Senhor, nosso Deus. Amém? E Deus continue falando aos nossos corações.